meninas, tudo bem? Olá. E aí, Estela, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Estela, eu tava doida, não sei por que eu tava mandando mensagem no seu celular antigo. Eu falava assim, gente, mas por que a Estela não me responde? Não dá área, ela Nossa, não faz tempo. recebe. Então, e eu não sei por que quando Faz eu tempo que eu mudei, ponho né? o seu. Mas quando eu coloco Estela, o primeiro que sai é o antigo. Aí eu falei, gente, mas o que será que aconteceu? Eu Nossa. perguntei até aqui na secretária, ela mudou de número, mas não é possível, não sei o que, não sei o que. Aí hoje que eu fui ver que realmente você não ia me responder nunca. Deixa eu falar, viu? Minha idade, gente, é um trem muito triste. A gente vai tendo falha de memória. É uma coisa. E aí, Paola, tudo bem? Tudo com você. Aqui, né? Fazendo o que pode, convidar. Conta. É o que a gente tem para hoje. Fala, oi. Oi? Oi, linda! Que saudade de você, tudo bem? Uhum. Tudo? Só fazendo bastante arte? Ela acertou. Tô. Tá? Você tá pondo sua mãe doidinha? Dá pra na babá, né? Eu tô trabalhando. Ah, aí você tá deixando ela com babá. É minha cola. Continuo. Minha cola. Ó. Agora ela tá fazendo essa arte ali, ó, brincando com cola, de fazer colagem. É do papai da lição, mãe. Tá fazendo lição? Tá bom. Tá fazendo a lição da escola. É isso. Ah, tudo bem, então. Você esqueceu, mãe? Como é que é seu? Deixa eu só carregar aqui e mandar uma mensagem. Vamos ver se mais alguém vai entrar. A Gislene falou que ia tentar mandar entrar agora. Ei, que triste, hein? Você acredita? Eu acho certo voltar para casa vermelha. Já tá ficando, eu tava com esperança de que fosse ficar dando certo. Não fechar? Fiquei triste de fechar tudo. Desculpa. Ah, eu acho que esse negócio de fechar por conta da fase vermelha, o pessoal não se contaminou, creio eu, que não foi por causa do comércio aberto. Foi por causa das festas que eles ficavam fazendo, né? Eu também acho. O povo invernou para a festa que virou uma coisa, né? É, porque no final do ano, antes do final do ano, o pessoal tava com os comércios tudo aberto, não tava tendo festa, e tava tendo até a capacidade das UTI, tava só com 30% ou até menos, mas depois que teve as festas, aumentou tudo. Aí tem que parar, para de subir as causas. Ai, é muito triste.
É verdade, amor. Da última vez que eu parou, eu fiquei tão Desculpa. assim, não poder sair, não poder ir pra lugar nenhum. Quando eu entrei no shopping, eu até chorei. Eu falei, gente, que saudade que eu tava do shopping. Mas se você querer outra caneta, eu te peço, tá? Tudo bem. Obrigada. De nada, mano. Te amo. Gente, eu acho que não vai entrar mais ninguém, não. Vamos lá. Começar nossa aula. Hoje nós vamos falar de um tema super interessante. É uma aula super legal, assim, para ter presencial, mas como não tem como, Não esquece de apagar a luz, tá? Tá. a Elisete, eu já estava achando que ela não ia entrar. Vamos começar então, meninas. E aí, Elza, agora que eu vi seu rostinho, tudo jóia? Todo mundo aqui. E vamos lá, meninas. Nós vamos falar sobre curativos. Antes, vamos corrigir as questões da última semana. A primeira questão falava para citar duas ações que evitam o aparecimento de assaduras, tá? Eu coloquei aqui todas, tá? Se vocês colocaram qualquer uma dessas, tá correto. Então, qual que é o primeiro ponto? Aparar os pelos pubianos. Segundo, não deixar o idoso ficar muito tempo com a mesma fralda. Terceiro, fazer uma boa higienização após a troca das fraldas. Quarto, escolher fraldas. Deixa eu só deixar a Edna entrar aqui. Quarto, escolher fraldas com grande poder de absorção e no tamanho certo. Porque a gente viu que se a fralda for muito apertada, pode aumentar as chances da pessoa ter assaduras, tá? E também isso prejudica a circulação e tudo mais. Quinto, manter a pele do idoso hidratada. Isso pode ser feito não só com creme hidratante, mas também com aqueles óleos como óleo de girassol, óleo de amêndoa, óleo de uva, tá bom? Também são bons para essa situação. Sexto, secar todo o corpo do idoso após o banho, tá? Em especial se ele for acamado. Porque se o corpo ficar úmido, além de aparecer fungos, também aumenta as chances da pessoa apresentar assaduras. O sétimo, utilizar pomadas para assadura, como crianças mesmo, a gente passa, né? Pomada para prevenir assaduras. E o oitavo, verificar diariamente, tá? O surgimento de lesões. Isso é importante porque se aparecer essas lesões, a gente tem que socorrer o quanto antes. E a segunda questão falava, né? Na região íntima, qual é o mais adequado? Aparar os pelos, depilar ou rapar totalmente? Então, o correto é aparar os pelos, né? Nós vimos que se eu depilo,
fica muito vulnerável e a pessoa geralmente é idosa, sente muita dor, né? Às vezes a pele é muito frágil, você vai depilar, pode arrancar a pele junto. E rapar totalmente o pelo com a gilete também não é adequado, porque o pelo vai crescer, ele vai começar a dar muita coceira nessa pessoa. Sim, Paola, essas duas questões são da última aula. Mas não foram essas questões que apareceu no meu, não. No que eu respondi, que eu tive que até ler o livro, foi sobre curativo. Você já respondeu esse? Essas perguntas não apareceu no meu. Então faz o seguinte, eu vou mandar para você o print da tela dessas questões. Porque o de curativo é da aula de hoje. É que hoje eu cheguei mais cedo aqui na escola, eu já mudei o formulário, é o mesmo link. Aí já tá, você já respondeu então as questões de hoje, por isso que você achou difícil responder, você não tinha assistido ainda a aula. Foi. Eu alterei, hoje era umas 5 horas mais ou menos, eu já tinha alterado as questões. Aí eu te mando então as questões, tá? Tá certo. Oi, amor. Mamãe tira. É porque eu não tô conseguindo aqui. Então, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender como realizar curativos em úlceras, bem como em qualquer outras lesões que possam ocorrer na pele de um acamado. E vocês vão ver que nós não vamos falar só de pele de acamado, tá? Nós vamos falar também sobre diabéticos, sobre outros tipos de feridas. Então, os curativos, meninas, são... Qual que é a função dos curativos? É ajudar a tratar uma lesão, tá? E não basta apenas aplicar um produto... Deixa eu deixar a Marina. Não basta apenas aplicar um produto, tá? É preciso cuidados e técnicas especiais na hora de colocar e de aplicar um curativo. Lembrar que o curativo... ele deve sempre ser feito de forma extremamente asséptica, ou seja, fazer um curativo de uma forma limpa para não proliferar nenhum tipo de bactéria ou micro-organismo na região do ferimento, tá? Isso. Então, quais são os tipos de feridas que tem? As feridas, elas são classificadas de acordo com aparência, cicatrização, existência ou não de sangramento ou de secreção. Essa secreção que eu falo, se vocês forem assistir vídeos a respeito, vai falar que é exudato, tá? Sempre que falar exudato, é secreção que o ferimento solta, tá? Aquele líquido que o ferimento solta. Então, para fazer curativo, é importante a gente entender quais são esses tipos de feridas, né? Os tipos de ferimentos que nós temos. Então, o primeiro tipo são as feridas limpas, né? São aquelas feridas que têm bordas regulares, não tem inchaço ou vermelhidão, não tem aumento de temperatura no local, que tem pouco ou nenhum sangramento ou secreção. Exemplo, são os ralados da vida. Às vezes, corte com faca. São cortes que você olha, eu tenho ferimento, eu tenho sangramento, não tenho sangramento ou sangramento é pouco, mas eu não vou ter, por exemplo, febre no local, num primeiro momento. Eu ponho o dedo, não está quente o local. E vai ter mesmo o inchaço ou a vermelhidão do machucado, não vai ter em volta na pele inchaço significativo. Esse é o tipo de ferida limpa, tá? E nós vamos falar um pouco depois como que a gente vai tratar esse tipo de ferida, tá? Depois eu tenho as feridas contaminadas. O que são as feridas contaminadas? São aqueles ferimentos que entram em contato com agentes contaminantes. Exemplo, terra, saliva de animal, contato com o chão ou qualquer outro tipo de sujeira.
Então, se eu estou cuidando de uma idosa e ela cai dentro de casa e machuca, ou se ela cai na pedra brita lá no supermercado, são feridas diferentes. Na pedra brita, eu vou ter um maior número de sujeira, às vezes coliformes fecais, tudo isso eu vou ter naquele ambiente. Sendo que se ela cai dentro da casa dela, o ambiente é muito mais limpo, às vezes cai no piso e tudo mais, o ferimento é muito menor. Então, outro exemplo, se eu fui mordido por cachorro, também é um tipo de ferida contaminada, porque eu não sei como é que está a saúde desse cachorro. Às vezes a própria ferida, que as pessoas não dão atenção, deixa ela ficar suja, mas aqui a gente está falando especificamente do momento do ferimento, tá? Então, se o ambiente que causou aquele ferimento é um ambiente sujo, eu vou considerar aquela ferida uma ferida contaminada. E depois eu vou ter as feridas infectadas, que são feridas que já têm um processo de infecção, ou seja, ela tem pus, né? Vai ter provavelmente uma bactéria ali colonizando aquela ferida. Eu vou ter um sangramento abundante, vou ter inchaço do local, o local ele apresenta calor, eu ponho a mão assim, eu sinto que o lugar está quente, porque está tendo um processo ali inflamatório. E vou ter basicamente pus. Aqui a gente tem dois exemplos. Essa aqui, que é como se fosse uma espinha, né? Forma inicial dela seria como se fosse uma espinha, e ela foi crescendo e virou uma ferida mesmo, tá? E aqui a gente já tem uma ferida aberta. A gente vê, principalmente em idosos, esse tipo de feridas que apresentam umas placas amarelas dentro. Essas placas amarelas é o pus, tá? Que a gente tem que estar atento. E como que eu vou cuidar dos ferimentos na pele, tá? Primeiro ponto essencial, preciso lavar as minhas mãos, tá? Eu tenho que tratar esse ferimento, eu preciso estar observando, fazer uma boa higienização das mãos, que a gente já aprendeu como que faz. E depois eu preciso usar luvas limpas para evitar contaminação. Luva limpa, do que eu estou falando? Eu estou falando disso aqui, ó. Luva descartável. A luva pode ser luva igual aquela de médico. Existe também esse tipo de luva, tá? Que é a luva sem pó, que eu também posso utilizar. Esse tipo de luva aqui, ó. Isso aqui é para quem tem alergia daquele pozinho da luva, tá? Aí usa esse tipo de luva, é uma luva sem pó. Aí vocês vão me falar, a Odete tá? A Odete não tá hoje de novo. Eu gosto da Odete, trocar umas ideias, porque ela cuida. E se alguém aqui cuidar, se também já estiver trabalhando na área, pode comentar a respeito. Vocês acham, vocês estão cuidando de um idoso, eles vão fornecer luva para vocês? O que vocês acham? Eu acho que não. A gente vai ter que comprar. Vocês vão ter que comprar. Vocês podem pedir, tá? Conversa. Eu falo, né? O não a gente já tem, não custa pedir. Mas por que é muito importante vocês colocarem luva? Não é só para a segurança do paciente, tá? Porque a luva vai evitar que você contamine esse ferimento, que esse ferimento fique ainda pior. Mas a luva é uma segurança para vocês, é uma segurança pro cuidador. Por quê? É uma pessoa idosa. A gente não sabe se ela tem AIDS, a gente não sabe se ela tem algum tipo de hepatite, você não sabe que bactéria que está naquele machucado, e você vai colocar a mão sem nenhuma proteção. Às vezes está sangrando, você tem que fazer a asepsia, fazer a limpeza desse local sem nenhum tipo de proteção, gente. A luva é uma proteção para vocês, é um cuidado de vocês, tá? Então, tomem cuidado e sempre que possível, né, procurem estar usando luva. Segundo ponto que eu preciso ter, cuidado com ferimentos na pele. Examinar a ferida.
eu tenho que ver a extensão dessa ferida e qual foi a possível causa. Por que eu preciso ver a causa da ferida? Porque às vezes a causa foi um manuseio, acontece, né? A pele do idoso é muito delicada. Às vezes a gente vai fazer um manuseio e causa uma ferida, isso é normal. Mas será que foi por causa da posição que ele está na cama? Será que foi a muleta que ele usa que causou o ferimento? O que é o responsável por causar esse ferimento? Eu preciso observar. Senão eu vou estar tratando o ferimento nunca vai melhorar porque eu não cuidei da causa. Tá? Então, vamos examinar isso. Terceiro, eu preciso observar as bordas desse ferimento, tá? Se a pele está vermelha ou quente, se há secreção ou sangramento, se a ferida é recente ou se é uma ferida que já aconteceu há alguns dias, se está tendo dificuldade para cicatrizar, que acontece principalmente quando a pessoa é diabética, né? Fez um ferimento, você tratou, formou a casquinha, você falou assim, agora já está pronto, né? Já cicatrizou. Passa 15 dias, você vai olhar na pele daquela pessoa, o ferimento voltou, então não teve uma cicatrização adequada. Então, analisar isso, porque se ele não está cicatrizando, eu vou ter um tipo de procedimento. Se for um ferimento recente, o tratamento ele é um pouquinho diferente, tá? E dependendo do estado, do desconforto causado pela lesão, tem que procurar um médico. Lembrar, gente, que vocês são cuidadores. Vocês não são médicos e não são enfermeiros, tá? Alguns tipos de feridas a gente vai estar falando, a gente vai mostrar como é que cuida, mas lembrar que quem vai dar o aval, falar se vai ou não fazer, é o médico e seguir a orientação do enfermeiro, tá? Mas vocês já vão sair daqui com uma noção de o que eu posso, o que eu não posso fazer e como eu vou tratar, certo? Primeiro ponto. Então, vou fazer a limpeza, teve um ferimento. O que eu vou fazer? Se for um ferimento pequeno, eu posso tratar ele de forma simples. Água, sabão, lembrar que é um sabão neutro. Lavar, principalmente se houve contato com algum ambiente sujo, né? Se for uma ferida contaminada. Lavar com suavidade, viu, gente? Até tirar toda a sujeira, como terra, areia, deixar a água escorrer mesmo, tá? Lembrar que se eu for esfregar com força a ferida, ela vai machucar ainda mais. E deixar secar naturalmente. O que eu preciso tomar cuidado? Isso nós estamos falando em ferimentos pequenos e ferimentos em membros, né? Por exemplo, nos braços, na mão, e no pé e na perna. Eu consigo fazer isso de forma fácil. Se for um ferimento nas costas, já fica praticamente impossível, se for uma pessoa acamada, de eu fazer esse tipo de procedimento, tá? O que mais? Algo importante, às vezes o ferimento é causado porque a pessoa mexeu com gordura, ou foi... Às vezes, quando a gente cuida de pessoa com mal de Alzheimer, a pessoa beira fogão, acaba se machucando, queimando e formando esses tipos de bolha aqui que a gente está vendo. O que é de suma importância, meninas? Não estourem a bolha, tá? Bolinha de machucado não é para estourar, por mais que dá vontade da gente cutucar e tirar aquela aguinha que está lá dentro. Não é para estourar, deixa cicatrizar naturalmente, a bolha murchar naturalmente. Por quê? Enquanto eu tô com a bolha, o meu músculo, o meu tecido, ele ainda está protegido. Aquela bolha é uma extensão da pele e continua fazendo uma barreira de proteção. Se eu estouro ela, todas as bactérias que eu tenho na mão vão entrar no machucado. Então, a chance dele infeccionar é muito maior, tá? Então, não estoura a bolha. E não usar também remédio caseiro, como, por exemplo, vaselina, pasta de dente, né? Principalmente quando queima. O pessoal fala assim, põe pasta de dente. Tem gente que fala que tem que pôr manteiga. Tem gente que fala que tem que fazer isso, fazer aquilo. Gente, não façam remédios caseiros, tá?
teve uma queimadura, a gente vai fazer o procedimento correto. Uma vez que eu fiz a limpeza desse machucado, eu vou usar alguma fita, eu preciso tampar esse machucado, né? O machucado não pode ficar aberto. O que eu preciso entender? Eu não posso pôr fitas diretamente no machucado, a não ser que seja um machucado muito pequenininho, um corte de faca, por exemplo. Mas fitas como microporo, esparadrapo, que é aquele mais grossinho, e band-aid, eu não posso colocar a parte que gruda diretamente no machucado, tá? Eu tenho que proteger a lesão, senão na hora que eu for tirar, vai machucar novamente, tá? Qualquer curativo que a gente for fazer, meninas, o meu objetivo é ajudar na cicatrização. Então, eu não posso fazer ele de uma forma que na hora que eu for tirar, trocar o curativo, ele vai gerar uma nova lesão, tá? E aqui eu fiz questão de trazer para vocês curativos prontos. O que são curativos prontos? A gente conhece o band-aid, por exemplo, que é um tipo de curativo pronto. Vem, é só você pôr. Mas quando nós temos feridas mais extensas, feridas em pessoas acamadas e tudo mais, existem outros tipos de curativos prontos. Um exemplo é esse de carvão ativado, tá? Eu trouxe até o preço deles para vocês terem uma ideia. 5 unidades desse curativo, num tamanho razoável, 10 por 10, vai sair R$ 119,90. 5 curativos. Nossa, Tavana, esse curativo é muito caro. Por que eu vou comprar um trem desse? Porque às vezes a gente vai ter feridas muito molhadas. Sabe aquela ferida que solta muito líquido? Ferida que está com odor forte, ferida que está com pus, aquela ferida molhada e extensa? Ou mesmo pequena, mas aquela ferida que fica soltando líquido o tempo todo? Esse é um tipo de curativo excelente. Onde eu vou achar? Eu acho ele na internet e eu acho também em casas especializadas, viu? Casa do diabético não, geralmente onde se aluga material cirúrgico, Casa São Lucas, tem um ali na Hélio Palermo, também tem umas 2 casas dessas lá no centro, em volta da Santa Casa, tem esses lugares que vende. Aí você vai encontrar esse tipo de curativo. É um curativo mais caro, mas qual que é a vantagem dele? Eu ponho ele diretamente sobre o machucado e ele vai começar a formar como se fosse um gel, absorvendo esse líquido. E uma vez posto esse curativo, ele pode ficar até 7 dias em contato direto com o machucado, tá? Vai depender de quanta secreção esse machucado está soltando, mas ele pode ficar até 7 dias. Ele vai absorvendo todo o líquido. Se eu ver que o curativo já está ficando muito molhado, aí eu tenho que trocar. Mas ele é muito bom nesses casos. Outro tipo de curativo que vocês podem estar usando, curativos prontos, é o alginato de cálcio, tá? O alginato de cálcio, ele é bem mais barato. O de 10 por 10, ele está saindo aí na faixa de uns R$32. Ele é indicado para feridas abertas, tá? Feridas com ou sem infecção, ou seja, com ou sem pus, que tenha sangramento, tá? Às vezes, algum pós-cirúrgico, geralmente os médicos colocam, quando a pessoa está internada, alginato de cálcio, tá? Feridas com muita secreção. Assim como o carvão, essa aqui também pode ficar até 7 dias na pele do paciente, tá? Mas como geralmente eles usam pós-cirúrgico, quando está tendo muito sangramento ou ainda perdendo muita secreção, muito líquido, costuma trocar a cada 2 dias, tá? Esse alginato. Esse aqui vocês vão encontrar com mais frequência no dia a dia de vocês. Esse é as ataduras de rayon.
que é essa atadura de rayon? Ela é uma atadura como se fosse um tecido mesmo, sabe? Ela não solta fiapos, e você pode colocar diretamente no ferimento. Ela é melhor do que a gaze. Ela é tipo uma gaze, mas ela é melhor, porque ela não gruda, ela solta facilmente, tá bom? E o preço dela é bem mais acessível. Eu compro um rolo com largura de 7,5, que vai ser mais ou menos isso aqui, com 5 metros sai R$14,70. Quando que eu vou utilizar esse tipo de curativo, esse tipo de atadura? Em caso de queimadura, tá? Que eu preciso de alta absorção e baixa aderência. Porque ao contrário daqueles outros curativos que a gente viu até agora, aqueles outros eu coloco e eles grudam, tá? O ferimento já está bem úmido, ele pega e gruda. Nesse caso, ele não vai grudar, ele vai só cobrir. Vai cobrir de uma forma que não fica difícil na hora de eu tirar, tá? Essa atadura de rayon, ela vai ter essa utilidade. E depois eu vou ter a de hidrocoloide ou hidrogel, tá? Qual que é a indicação dessas ataduras? Elas são para feridas que não estão infeccionadas, ou seja, que eu não tenho pus, que o líquido que solta desse ferimento é de leve a moderado. Também posso utilizar para escara, tá? Queimadura de primeiro grau, úlcera de pressão e tratamentos de feridas crônicas. Esse hidrocoloide, eu vou colocar ele é excelente. Vocês vão ver que ele gruda, ele fica tipo... Como é que... Para eu explicar para vocês como é que ele fica. Eu coloco, ele fica bem aderido à pele, tá? O único cuidado que eu preciso ter com esse tipo de curativo pronto, ele gruda como se fosse um papel. Você molha e põe um papel em cima, o papel gruda de forma bem forte, não gruda. Ele, na hora de tirar, eu não posso simplesmente puxar ele, como eu tiro um band-aid, tá? Senão, ele vai tirar toda a cicatrização da pele. Eu tenho que segurar o ferimento com uma mão e estourando, ele estoura como se fosse bolinhas mesmo. Eu seguro o ferimento e eu vou puxando, onde eu puxar, ele não vai grudar mais, tá? Então, ele é excelente para feridas que eu tenho pouco extravasamento de líquido, tá? Além disso, ele vai ajudar a fechar esse ferimento e não deixar infeccionar. Ele já tem lá um componente que vai ajudar a não infeccionar. Depois, eu tenho os curativos de filme transparente. Esse curativo, ele é mais raro da gente ver, tá? Por conta do preço dele, vocês vão ver que ele é bem caro, ele está aí na faixa de R$109, o pequenininho com 100. Para quanto que eu vou usar esse tipo de curativo? Principalmente em hospitais para fixação de catéter, tá? Para não contaminar. Mas eu também posso utilizar ele quando eu tenho uma área de enxerto de pele, feridas cirúrgicas. Mas qual que é o principal limitante desse tipo de filme? A pele tem que estar íntegra, tá? Não pode ser uma ferida aberta, tem que ser fechadinho. E eu não posso ter exudato, eu não posso ter secreção de líquido nesse caso, tá? Por isso que ele é indicado quando eu vou pôr um catéter, porque eu vou furar, mas vai ficar seco. Aí com o curativo, com esse filme transparente, ele ajuda na fixação. Também posso utilizar para tatuagens de extensão, de grande extensão, tá? Lembrando, isso aqui é um filme transparente, não é aquele filme que a gente usa para cobrir comida não, tá? Querer colocar aquele tipo de filme. É um filme específico, ele é medicamentoso, ele é impermeável, ele é antialérgico e tudo mais, tá? Nós também vamos ter, meninas, os curativos de compressão. São aqueles que eu faço com uma gaze, né, na ferida, para conter o sangramento. Então, por exemplo,
eu tô passeando com alguém, tô passeando com uma idosa e por algum motivo ela bateu a perna num lugar e começou a sangrar muito. Tá sangrando e não para de sangrar. Nesse caso, eu vou fazer uma ferida de compressão, ou seja, eu vou fazer um curativo apertando um pouco, não vou fazer de forma a estancar totalmente a circulação, viu? Mas eu vou colocar uma pressão nesse ferimento para eu poder procurar uma ajuda médica, tá? O que é o ideal? Que nesse curativo de compressão eu tente unir as partes para estancar esse sangue, para eu poder levar essa pessoa para que ela não tenha muita perda sanguínea, tá? Depois eu tenho os curativos semi-oclusivos, são curativos que vão isolar o ferimento de acordo com o grau da lesão e o material utilizado, tá? Esse tipo de curativo vai depender do tipo de ferida, que pode ser desejável que a pele respire, tá? Ou que a lesão entre em contato com o ar. A maioria dos curativos que vocês vão fazer vão ser curativos semi-oclusivos. Por quê? Eu vou colocar uma gaze, eu vou colocar alguma dessas ataduras que a gente viu, mas a pele vai respirar, a ferida vai respirar. Geralmente, curativos oclusivos não é muito indicado, tá? A gente faz, em geral, esses daqui, semi-oclusivos, que eu absorvo os líquidos que a ferida solta, proteja, eu tampo o ferimento, mas a ferida, ela respira. Os oclusivos, eu vou fechar totalmente essa ferida, tá? Para que ela fique totalmente isolada do meio externo e não entre em contato com bactérias ou fungos, tá? Mas eu preciso fazer esse curativo de uma forma que absorva totalmente sangue, secreção ou pus. E geralmente esse tipo de curativo oclusivo, que eu selo totalmente a superfície, como eu disse, vai ser feito por um profissional de saúde em hospitais, geralmente, que eles fazem esse tipo de procedimento, tá? Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter com o curativo? A gente viu alguns tipos de curativo, mas eu tenho que ter cuidado com eles. Quais são os principais cuidados? Antes da gente começar, até aqui, vocês entenderam os tipos de curativo? Entenderam que existem vários curativos que eu posso estar comprando, curativos prontos? Vocês entenderam isso? Sim, não? Edna, Elza? Sim. Entendeu? Entendeu? Sim. Tá bom. Passar para os cuidados. Sim, entendi. Com os curativos. O que é importante a gente estar atento? A gente tem que estar atento, primeiro, à limpeza do curativo, tá? Se eu tenho um curativo que eu estou cuidando, gente, tem que estar extremamente limpo. Porque, lembra, eu não tenho mais a proteção da pele. Então, qualquer bactéria, qualquer tipo de sujeira vai estar entrando em contato direto com o tecido. Então, eu tenho que proteger. Eu tenho que manter a higiene desse local, não só do local do tratamento, mas também das mãos. Tanto minha, vou estar manuseando esse paciente, quanto a higiene do paciente, de um modo geral, tá? Porque um paciente que está sujo, as chances dessa ferida infeccionar é muito maior, não é mesmo? Eu também tenho que manter a higiene dos materiais que eu vou utilizar para fazer asepsia, fazer a troca dos curativos, tá? Os materiais, eles devem ser descartados